espíritos batedores. Ali eu coloquei uma gravura aqui, né, os espíritos batedores de profissão, uma gravura dos espíritos batedores, que é a batedeira, tá? Eu não tinha... tá? A batedeira significa os espíritos batedores. E o quadro é um quadro, tá? Eles podem fazer esse quadro, por exemplo, que está aqui, cair, né? Posso estar em casa, os quadros caírem no chão, as portas se baterem, os pratos saírem todos do armário no chão, né? Já já a gente vai chegar lá como que isso acontece. Pode-se esperar que algumas vezes deem coisas espirituosas. Espirituosas seriam engraçadas, né? Alguma coisa para se divertir. Porém, coisas profundas nunca, né? Espíritos inferiores não vão dar coisas profundas de filosofia, de história, de religião. Eles vão se divertir. Então, quando a gente estiver em casa e tiver esse fenômeno, a gente tem que estar atento a esses tipos de espíritos. Quem é que está aqui em casa? Aí eu pergunto para vocês: qualquer pancada aparentemente sem explicação é uma ação de um espírito? Não. Alguém acha que tudo que é pancada é algum espírito? Quem quer ser entrevistado? Regina? Não? Alguém acha que sim? Vou ficar assim, não vou deixar eu ler para vocês, gente. Todo mundo acha então que não, nem tudo que cai, todo mundo concorda que nem tudo que cai, tudo que bate, né, tudo de barulho que tem dentro de uma casa é um espírito? Nem tudo, né, gente? Nem tudo, né? A gente tem que ser menos, às vezes, fantasioso. Às vezes a gente é muito assustado e tudo que vê, tudo que acontece, a gente acha que é o espírito. Então, seguindo aqui um pouco, gente. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Gente, na época de Kardec, as mais simples e frequentes eram, de fato, as pancadas, as batidas. Acontecia muito naquela época, a sociedade francesa se envolvia muito nisso. Hoje em dia, embora aconteça bastante, os fenômenos de efeitos físicos já são raros. Hoje em dia não é muito mais fácil, muito mais fácil de a gente escutar, existe um médium de incorporação ou um médium de psicografia do que escutar que existe um médium que levanta, ou que levita, que sai voando, ou que faz algum fenômeno de cura. Não é muito mais raro hoje em dia? Não é? Hoje em dia a gente tem médiums de incorporação, psicografia, em tudo que é lugar. Esses tipos de médiums, os de efeitos físicos, hoje são muito mais raros. Na época era necessário chamar atenção, por isso que acontecia esses fenômenos. Hoje em dia já não é tanto. Neste caso, principalmente, é que se deve temer a ilusão. Kardec está dando assim, não vamos se iludir com tudo. Porquanto uma infinidade de causas naturais pode se produzir. O vento que sibila ou que agita um objeto. Às vezes, gente, é o vento. O quadro bateu, o quadro se movimentou. Era o vento, a janela estava aberta, né? A panela estava caindo no chão, né? Tu estava desastrado, a panela estava pensando em outra coisa, no que ia fazer de comida no outro dia. Fechasse na panela, ela caiu. E às vezes tu fica, algum espírito empurrou a panela. Não, tu que foi destrambelhado. Ou às vezes a gente está caminhando, tropeça, um espírito me deu um calço. A gente simplesmente foi desastrado, né? Deu um bico numa pedra e foi o que aconteceu. Então a gente tem que parar, às vezes, com muitas ilusões. A gente tem que sempre o quê? Analisar racionalmente o fato e ver, bom, o quadro se moveu para lá e para cá, eu estava vendo. Não tem vento que possa fazer essa ação, suponho que possa ser alguma outra causa. Bom, aí eu já passei por outra causa. Agora, está ventando na rua, está não sei o quê, né? Por isso que Kardec sempre nos resguarda da ilusão.
O vento, então, que sibila, o corpo que se move por si mesmo, sem que ninguém perceba. Um corpo, né? Um efeito acústico, um animal escondido. Quantas vezes não é um animal que está escondido em casa, no pátio, ou um passarinho que está ali, tu não viu, saiu batendo asa e movimentou, quando tu olha, tu só viu o movimento, não viu o que estava ali. E era um bicho, um animal. Um inseto, etc. Até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto, brincalhões encarnados, né? Pessoas que querem nos assustar, alguma coisa assim. Os estalidos da madeira, com as crepitações do fogo, o tic-tac do relógio. Então, muitas coisas podem ser. Então, quando a gente vê algum fenômeno físico, a gente sempre analise friamente o que pode ser, né? Descartado a questão física, a gente pode passar para a próxima fase. Gente, às vezes eu estou correndo um pouquinho, porque como o tempo está curto, aqui ainda nós temos uma pergunta daquelas que vale 1 milhão, tá? Agora eu vou contar uma história para vocês prestem atenção. A mãe, né, está em casa às 3 horas da madrugada, achando que há barulhos estranhos na cozinha, começa a suspeitar que são espíritos batedores. Vocês, né, captaram a história. Enquanto isso, na cozinha, era eu, né? Então, às vezes, aí tu vai lá, tava lá, e foi tu te deitar, nem falou nada, e aí outro dia à noite ela tinha um espírito na cozinha. Satanás estava na cozinha. Não, aí tu fica quieto, não diz nada, né? 10 dias depois tu diz, não, era eu. Apesar que se tu comeu demais, se tu roubou um iogurte, um danete, tu fica quieto. Se for chocolate, então tu não fala, né? Tá, gente? Então essa é só uma brincadeira. Seguimos com o nosso estudo. As manifestações. Nós estávamos lá na 139, agora nós voltamos no Livro dos Médiuns, lá na 87, falando sobre as manifestações físicas. As manifestações físicas espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. A espontânea que acontece naturalmente, gente. A gente não provocou, aconteceu de repente. Nem sempre é ruído e pancada. Degeneram por vezes em verdadeiro estardalhaço e em perturbações. Kardec até conta no Livro dos Médiuns uma passagem de umas senhoras que moravam numa casa e aí elas tinham roupas guardadas numa cômoda e aí elas guardavam as roupas. No outro dia se acordava de manhã, estava tudo aberto e as roupas tudo no chão. Aí elas iam lá, guardavam. No outro dia tudo a mesma coisa, né, gente? Então esses tipos de perturbações já passam para um outro nível. Tem outra história também das louças na cozinha, onde tinha tipo uma cristaleira assim, cheia de louça. E aí simplesmente, através dos efeitos físicos, os espíritos manipulavam a energia e simplesmente aquelas louças quebravam todas. Então vocês imaginem as louças de uma casa assim da época, que se usava muita porcelana, né? não tinha plástico. Quebrava, era um barulho, um estardalhaço total, né? Então elas iam além daquilo, gente. Quebravam tudo. Móveis e objetos diversos são derribados. Projéteis de toda sorte são atirados de fora para dentro. Portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis. Ladrilhos são quebrados, o que não se pode levar à conta de ilusão. Kardec analisou tudo, gente. Ele ia assim, está acontecendo esse fenômeno de quebrar a louça. O que ele fazia? Ia lá, estudava, vou me plantar aqui e vou ver, que ninguém vai chegar aqui e vai quebrar as louças, que ninguém vai colocar uma cordinha atrás da louça invisível e aí vai se esconder atrás da porta, puxar a cordinha e as louças caíram tudo. Porque na época, gente, como o pessoal queria às vezes aparecer, o que a sociedade francesa fazia? Tinha os fenômenos naturais, de coisas de verdade que aconteciam das mesas girantes. Mas aí teve uma hora que começou a parar. E gente que queria aparecer fazia o quê? Começou a fazer ilusionismo. Então muitos que eram contra o espiritismo chegavam e investigavam essas pessoas e descobriam que elas faziam
que nem mágico, assim, fazia truque. E aí ele pegava e dizia assim, espiritismo é tudo, né, tudo mentira, porque nós descobrimos o fulano e fulano e fulano. E de fato, muita gente que queria aparecer começava a perguntar essas coisas, porque chamava a atenção da sociedade. Né? Mas não quer dizer que não existiam fenômenos de verdade, que foi os fenômenos que Kardec estudou, porque ele era muito científico, ele pensava, alguém está enganando. E aí ele se plantava ali literalmente e fazia todos esses testes, excluindo todas essas possibilidades. As manifestações espontâneas muito raramente se dão em lugares ermos. Dificilmente, gente, vai acontecer de caírem coisas e tal numa casa onde não mora ninguém, que seja muito afastado. Quase sempre se produzem nas casas habitadas e por motivo da presença de pessoas que exercem influência. Sempre o quê? Aí eu pergunto para vocês, mas por que este fenômeno acontece então? Como é que ele é possível então que as coisas se movam? Como é que é possível que os espíritos que não têm mãos, não têm pernas físicas que nem nós, consigam movimentar um objeto físico? Alguém tem alguma opinião? Pensando?